Dando continuidade ao estudo da obra, né, Temas da Vida e da Morte, o capítulo 10, Flagelos e Males. Em face do impositivo da evolução, o homem enfrenta os flagelos que fazem parte da vida. Os naturais surpreendem-no, sem que os possa evitar, não obstante a inteligência lhe haja facultado meios de preveni-los e até mesmo de remediar-lhes algumas das consequências. Então vejamos aí essa realidade desses flagelos, que são, em termos ligados à natureza, né, são considerados flagelos naturais, que atingem o homem, mas ainda assim a inteligência nos tem dado ao longo do tempo a condição de prever, né, e de alguma forma diminuir o impacto desses fenômenos. Irrompem de quando em quando, desafiando-lhe a capacidade intelectual, ao mesmo tempo estimulando-lhe os valores que deve aplicar para os conjurar e impedir, mostrando desde já que até esses fenômenos naturais que se apresentam como flagelos colaboram para o fortalecimento da asa do intelecto, né? E também, por consequência, de alguma forma, da fraternidade, onde observamos na área de saúde, às vezes, vários países, cientistas de diversos lugares, trabalhando com o único objetivo de debelar determinada epidemia ou de determinada doença. Então, até aí, nós percebemos que nesses flagelos nos dá a possibilidade de exercitarmos e atingirmos metas no campo da moral, do espírito. Enquanto isso não ocorre, constituem-lhe corretivos morais, mecanismos de reparação dos males perpetrados, recursos da vida para impulsioná-lo ao progresso sem retentivas com a retaguarda. Vejamos que a lei é perfeita. Mesmo nessa situação, ainda assim, esses flagelos naturais, onde a gente ainda não consegue impedir, funciona como um mecanismo de reparação dos males perpetrados, ou seja, só sofre esses flagelos quem de fato apresenta um débito frente à lei divina. Inúmeros desses flagelos destruidores já podem ser previstos e alguns têm diminuído os seus efeitos perniciosos em razão das conquistas que a humanidade vem alcançando. Bem se vê o avanço da tecnologia e a diminuição, de fato, de muitas consequências advindo desses flagelos. Outros, que constituíam impedimentos aos avanços e à saúde, têm sido minorados e até vencidos, quais a fertilização de regiões desérticas, o saneamento de áreas contaminadas, a correção de acidentes geográficos, a prevenção contra as epidemias que dizimavam multidões, assolando países e continentes inteiros, e, graças ao Espiritismo, a terapia preventiva em relação aos processos obsessivos que dominavam grupos e coletividades. Então vejamos que o intelecto, essa asa do intelecto, faz com que a gente possa atuar hoje na própria natureza, revertendo de alguma forma algumas situações que dificultam essa caminhada. E em especial, Manuel Filomeno coloca aqui a figura do espiritismo, que auxilia também nessa terapia dessa epidemia, como o próprio Kardec coloca, das obsessões. Apesar disso, há os flagelos que o homem busca através dos vícios que se permite, sobrepondo as paixões torpes aos sentimentos de elevação, vindo a padecer males que poderiam ser evitados com um mínimo de esforço. Então, existem esses flagelos naturais, mas existe um outro grupo de flagelos que o homem busca. E isso nos faz lembrar um determinado item do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as causas atuais das aflições, onde de alguma forma o indivíduo mais ligado a essas paixões, ao invés de investir nesse processo da elevação dos sentimentos, da sublimação, ele investe nessas paixões torpes. Então ele cria males que poderiam ser evitados, né, com um mínimo de esforço. O egoísmo, que não cede lugar às aspirações altruístas, comanda a sua ambição desmedida, levando a excessos que o comprometem. Excessos de toda ordem,
né? E aí é onde se encontra a figura do egoísmo. E nós ouvimos muitos espíritos falarem do egoísmo e do orgulho, mas essa concepção nós temos. O desafio é ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, percebendo em nós quais são esses atos que respondem como reflexo do egoísmo e do orgulho. Então, nesse caso, quando nós queremos, né, de alguma forma atender a esses nossos desejos a todo custo, nos entregando muito mais a eles do que passando pelo crivo da razão, é o egoísmo quem comanda essa realidade. Agressivo por instinto, não abdica da violência que gera atritos domésticos e de classes, levando as nações às guerras, cada vez mais danosas e de efeitos imprevisíveis, aumentando a sanha de esforços que se tornam causas de novos enfrentamentos, como se da vida somente lhe interessasse o poder para a destruição. Vira, na verdade, um ciclo vicioso, né? Agressivo por instinto, porque é o estágio da própria animalidade, onde ele utiliza o animal da violência para a manutenção da existência. Mas quando o homem atinge o período da razão, ainda assim utiliza-se da violência para alcançar os objetivos próprios. Mais uma vez, o egoísmo aí que se encontra presente. Então, agride, né, outras nações porque gera atritos tanto dentro do lar como entre as classes e entre nações. E essas, por sua vez, querem a desforra, e aí gera um ciclo vicioso, né, como se realmente o poder realmente estivesse voltado apenas para esse processo da destruição. A inteligência, nesses momentos, fica obnubilada e os vapores do ódio intoxicam a razão, bloqueando os sentimentos. Então, nesse momento, a inteligência ela fica escurecida, né? E o ódio intoxica a razão, ou seja, bloqueia a capacidade de refletir e de melhor agir. Portanto, continua ele, o homem desgovernado tomba então no flagelo por ele mesmo criado, quando, no entanto, está fadado à glória do bem e ao remanso da paz. Então, diante desse ciclo vicioso, né, dessa busca desse poder, ele tomba, né, por um problema que ele próprio cria. No entanto, ele se encontra fadado porque o nosso fim, né, a nossa fatalidade é nos tornarmos seres felizes. Tal ocorrência se dá por efeito da sua imantação animal, desse predomínio da matéria sobre o espírito, do enleamento das paixões perturbadoras que cultiva, atrasando-lhe a marcha que deveria prosseguir sem interrupção ou retardamento. Então ainda temos o pé na animalidade. E esse entrelaçamento, né, dessas paixões perturbadoras que vai se cultivando é o que nos atrasa a marcha quando já deveríamos estar bem adiante. Entretanto, está no desejo dele mesmo evitar os males nos quais se enreda. Caso se dispusesse a seguir o estatuto divino, cujas leis são de fácil acesso e de perfeita assimilação no seu dia a dia. Então, ele teria essa capacidade de evitar esses males a partir do momento em que ele se dispusesse a seguir o estatuto divino. E nós podemos trocar a palavra estatuto divino pelas leis divinas. E lembramos o que o livro dos Espíritos nos fala com tanta propriedade, que a lei divina é a lei natural, né, que é a única que indica o que o homem deve e não deve fazer, e que o homem só é infeliz quando dela se afasta. E é exatamente isso aqui que Manuel Filomeno de Miranda nos coloca. Rebelando-se contra a ordem, afasta o bem, e quando este se encontra ausente, enxamei o mal. Obviamente, quando nós deixamos de praticar o bem, o espaço fica aberto para o próprio mal. Assim age, por pretender privilégios e prerrogativas que lhe exaltam o orgulho, fazendo-o posicionar-se acima do seu próximo, a quem passa a explorar e ferir, distante de qualquer respeito e a dignidade pela vida e pelas demais criaturas. Na raiz desse comportamento extravagante e insensato encontra-se o atavismo ancestral, cujas imposições materiais têm primazia, dominando completamente a paisagem emocional. Voltando à ideia primitiva, né, do pé que nós temos nessa animalidade,
nesse desejo da conquista, da prevalência da matéria sobre o espírito, e esquece verdadeiramente de que, pela própria condição da lei divina, em especial da reencarnação, nós nos encontraremos em diversas posições, devendo, até por uma questão lógica, superar esse orgulho, tendo em vista que não sabemos o que fomos nem o que iremos ser nesse futuro. O abuso das paixões e não o uso correto que leva aos ideais do amor e ao arrebatamento pelas causas nobres é o agente dos flagelos e males que se voltam contra o próprio homem e o infelicitam. Então é o abuso dessa energia, dessa força, né, que é a paixão, é que é o agente desses flagelos quando ele direciona simplesmente para saciar os próprios desejos ao invés de canalizar para esses ideais enobrecedores, tornando, obviamente, vítima de si mesmo o homem, de tal forma que ele não tem a quem culpar, senão a si mesmo. É, porém, através da dor, aguilhão que o propele para a frente, que ele aprende a valorizar as oportunidades da sua existência corporal e desperta para o bem, a que se entrega após a exaustão que o sofrimento lhe impõe. É a frase que é mais batida, né, no movimento espírita: se não aprende pelo amor, há de aprender pela dor. E aí nós vamos observar o espírito nos trazendo essa realidade de que, desgastado, cansado de sofrer as consequências dos atos impensados ou dessa paixão aselvajada, à medida em que ele vai repetindo e sofrendo as consequências, pouco a pouco vai despertando e percebendo que a vida é algo muito além dessa vivência e materialização dos próprios desejos. Não sendo o mal uma realidade, sendo um efeito transitório, que pode ser alterado a partir do momento que se lhe modifique a causa, ele se transforma no futuro bem, porque vacina a vítima, que a partir daí melhor compreende a finalidade da vida na Terra, empenhando-se por alcançá-la no mais breve prazo. Exatamente o que havíamos dito, né? Que esse mal verdadeiramente vai vacinando a vítima, essas consequências, e a partir daí, obviamente, percebe um outro horizonte que antes não tinha captado. Não importa em que classe social ou posição cultural estagie, porquanto a característica nele prevalecente é a de ordem moral, responsável pelo tipo de aspiração a que se entrega e da conduta que mantém. Então isso não tem a ver diretamente com essa condição social, com a posição cultural, mas é algo interior, é de ordem moral. Lord Byron, por exemplo, cuja poesia romântica influenciou toda uma época e criou um mito, poderia ter se utilizado dos recursos de que dispunha para enobrecer-se e felicitar as vidas. Lord Byron foi um poeta britânico, se não nos falha a memória, quem criou a figura de Dom Juan. Então nós vamos observar aí, né, ele trazendo Lord Byron como exemplo, considerado belo e de corpo perfeito, culto e inteligente, assumiu o comportamento excêntrico e individualista, sensual e vulgar, com uma genialidade aselvajada que ora pertencia às suas personagens e noutros momentos parecia refletir-lhe o próprio ser, usando sua potencialidade, pelo que nos parece, a estimular outras mentes a materializar essas paixões, aquelas paixões aselvajadas. Já Carlos Steinmetz, ou pode ser também chamado de Charles Steinmetz, por sua vez, com algumas deformidades físicas, mas belo nos ideais de solidariedade humana, refugiando-se na América para salvar-se das perseguições de ideologia político-social, contribuiu de maneira extraordinária para o progresso das ciências elétricas, chegando a patentear 200 invenções e escrever diversos trabalhos científicos e alguns livros que promoveram o progresso tecnológico da humanidade. Era um matemático e engenheiro elétrico polonês, né, que deixa toda uma quantidade de invenção voltada para esse contexto de facilitar a vida de todos nós. Mas isso fala diretamente para nós também,
diante de tudo aquilo que nós produzimos hoje, porque vivemos nesse mundo de informações, utilizando as redes sociais, né, o computador, a internet, o e-mail, enfim, todas essas ferramentas. E cabe a pergunta de que forma nós estamos utilizando. O que é que nós estamos levando adiante, produzindo, seja de positivo ou de negativo. Na direção que o homem encaminha os passos, surgem os comportamentos que lhe assinalam a marcha. Isto, porém, é decorrência do seu estágio evolutivo, gerando hábitos, a eles se submete, porquanto ninguém há que viva sem esses condicionamentos. Quem não os tem bons, não fica deles isento, passando a tê-los maus. Então, começamos a perceber que todos nós somos portadores de hábitos. É importante ter consciência, ter a percepção daqueles que são negativos para que façamos a mudança e daqueles positivos para que possamos fortalecer. Ideal será, então, iniciar-se nas experiências da vida por uma forma de neutralidade, isto é, não praticar o mal, o que não é suficiente, porquanto em certas ocasiões não propiciar o bem se torna uma forma de desenvolver o mal. Lembrando aqui a passagem do Livro dos Espíritos, né, que versa sobre esse assunto. Né? Primeiro passo, faculta outros mais audaciosos, até que a atração do bem passe a envolver o indivíduo, levando ao comprometimento com as ações superiores. Então, a neutralidade seria esse exercício para depois dar o passo mais ousado em direção ao bem. E aí faz com que, obviamente, já envolvido nessa realidade, ele tenha esse comprometimento com as ações superiores. Desse modo, evitar o mal, que nele mesmo reside e mediante o livre arbítrio, firmado no conhecimento e obediência às divinas leis, conquistar espaço para as ações meritórias, empenhando-se por vivenciá-las, a partir de então, eis o caminho a trilhar. Fundamental essa frase de Manuel Filomeno. Vejamos, evitar o mal, que nele mesmo reside, fruto das nossas imperfeições, das tendências que trazemos, da nossa própria herança reencarnatória. Mas ele diz, evitar o mal e mediante o livre arbítrio. Vejamos, e mediante a liberdade de ação, mas ele faz um complemento, firmado no conhecimento e obediência às divinas leis. E aí entra o fato do estudo, de conhecer as leis divinas. E mesmo que elas para nós se apresentem como uma porta estreita, nós obedecermos a ela, por mais difícil que seja, por mais desafiador que para cada um de nós se torne, é exatamente esse o caminho. E aí ele continua: conquistar espaço para as ações meritórias, empenhando-se por vivenciá-las a partir de então, eis o caminho a trilhar. Ou seja, superando esses nossos instintos inferiores, superando esse nosso desejo de materializar, essa nossa vontade, né, inferior que vem através dos tempos, que se apresenta como as nossas tendências de agora. Mas lembrando que o conhecimento deve nos dar a lucidez para obedecermos às divinas leis, que se apresentam de forma tão extraordinária, né, na terceira parte do Livro dos Espíritos. Eis o caminho a trilhar, eis o desafio. Sentindo-se impelido ao mal, em razão dos remanescentes do primitivismo que nele jaz, deve e pode evitar praticá-lo. Ou seja, a gente sente que muitas vezes somos impulsionados à vivência por conta dessa tendência, né? Mas nós devemos e podemos evitar praticar esse mal, educando a vontade e canalizando as forças morais para o bem. Ou seja, é necessário esforço. Talvez aí a figura de que a evolução não acontece sem sacrifício. Exatamente esse sacrifício de educar a vontade, de canalizar essas forças morais para o bem, modificando essa nossa tendência. E aí ele continua, canalizando as forças morais para o bem, que nele igualmente se encontra em germe, graças à sua origem divina. Procedente do mundo espiritual, para ali retornará,
fadado ao bem vitorioso, que conseguirá o fim das pelejas travadas. Ou seja, retornaremos à nossa verdadeira pátria, fadado ao bem, seja agora ou mais adiante. Isso acontecerá. Obviamente, o quanto antes nos tornarmos lúcidos e fazermos este esforço por educar a vontade e canalizar essas forças morais para o bem, mais rápido nos tornaremos vitoriosos. Até o próximo encontro.